Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Esse vídeo vai para o TikTok também, vou postar uns cortes no TikTok, talvez no Instagram também. Mas é isso, sejam bem-vindos aí ao vídeo, Eu vou falar hoje sobre a dependência emocional, a energia, vou falar hoje sobre a energia da dependência emocional e da carência, e como ela se manifesta nos relacionamentos, Como que ela influencia nos relacionamentos, Ou na falta deles, E, e é isso, eu vou falar sobre isso hoje, E eu vou começar já falando sobre a carência mesmo, Tipo, como que é isso, o que que é, por que, a carência e tal, mas enfim, O que é a carência? A carência é a falta. A carência é a falta, é a vibração que a gente está emanando, para o universo, que a gente está vibrando aqui dentro, É uma vibração que está aqui dentro, que tu tá vibrando, sabe? Essa carência por questão de crença e sentimento, Tá? É uma crença subconsciente, Que vira um sentimento e o sentimento atrai ou não atrai, Ou atrai a falta, gente? Porque tudo começa na mente, O que a gente pensa, a gente cria, o que a gente sente, a gente atrai. Então eu penso, eu crio aquilo e o meu sentimento vai atrair aquilo. Se o meu sentimento estiver alinhado com o que eu estou pensando, eu vou atrair aquilo. Se não, não. Eu posso estar pensando em carência, mas eu estou vibrando alegria. É difícil pensar em carência vibrando em alegria, mas eu posso estar pensando uma coisa e sentindo outra, e daí não atrai. Mas se estiver alinhado, vai atrair. Então, E então é essa carência, gente? A carência é o eu preciso disso, eu preciso a todo custo, Eu quero, O eu quero, Quando a gente fala eu quero algo, é porque eu preciso, é porque eu não tenho. Então só por isso eu já estou vibrando na carência, Eu quero um relacionamento, eu preciso de um relacionamento, é carência. Isso é carência. Isso não atrai relacionamento. Isso te mantém num ciclo de eu quero e não ter, E aí como que se liberta do eu quero e do eu preciso? Como que se liberta da carência e atrai um relacionamento? É fazendo essa cura, se curando, olhando para si, Olhando, preenchendo os teus vazios, se preenchendo de si, de amor, Da tua essência, É assim que se liberta da carência, é se preenchendo, é sendo aquilo que tu quer ter, Eu quero ter um relacionamento, então eu preciso eu preciso me relacionar comigo mesma, comigo mesmo, Preciso ter um relacionamento comigo mesmo em primeiro lugar, Tipo, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter um trabalho, quero ter um relacionamento com alguém com quem eu compartilhe um trabalho, com quem eu seja próspero, com quem eu possa morar junto, enfim. Mas, tipo, tu já tem tudo isso, tu já tem um trabalho, já tem um propósito, já tá prosperando. Como é que tu quer prosperar com alguém se tu não tem isso, se tu não é isso, se tu não vibra isso, entende? Então é sobre isso. Se eu tô na carência, eu não vou atrair aquilo que eu quero, Eu preciso ser aquilo que eu desejo. Ser, sentir, acreditar que eu sou e sentir que eu sou e ser. Nós somos o que nós pensamos e sentimos. O que pensamos que somos, o que sentimos, o que acreditamos ser, E está no inconsciente. A carência, às vezes, ela sempre, na maioria das vezes, está no inconsciente. Se tiver no consciente, então falta pouco para se libertar disso, Mas na maioria das vezes está no inconsciente. É uma coisa que está arraigada há muito tempo ali, Desde a infância, da infância, aquele momento que eu não tive um carinho do pai, da mãe, ali já nasceu uma carência ali, Isso se arrasta, se prolonga e cresce ao longo da vida, de acordo com as outras experiências que a gente vai vivendo,
que vão aumentando essa crença de carência, né, que é uma escassez, né, é uma escassez de amor, do que for, de carência de relacionamento, de escassez de relacionamento, né, etc. Mas isso é algo que fica ali vibrando, 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 e enquanto não limpar, não mudar essa vibração, né, isso não tem como vir um relacionamento, né, gente? Eu, eu vou comparar a carência, né, com as pessoas que vivem no asilo, por exemplo, né, os idosos que vivem no asilo. Um idoso que está vivendo lá no asilo, ele é uma pessoa que está carente, né? É uma pessoa que ninguém quer cuidar dele, né? Que está vibrando numa carência, né? E quando a pessoa está vibrando na carência, ela afasta amor, ela afasta relacionamento, né? Do relacionamento no caso, né? Vai afastar tudo aquilo que tu quer, porque está na carência e afasta, sabe? Tipo, ninguém quer chegar perto daquela pessoa, entende? Porque se chegar perto ali, é como se fosse um buraco negro, né? Que vai sugar toda a tua energia e tudo que tu tem ali, né? Não que sejam pessoas ruins, né? Mas é a energia da carência, entende? Sabe? E é uma coisa complicada, né? Então, sabe? E no caso das pessoas que vivem no asilo, é isso, né, gente? Ninguém quer cuidar. Então vamos mandar para o asilo para as outras pessoas cuidarem. As pessoas que são pagas para cuidar, cuidarem, entende? Mas ninguém é mal por fazer isso também, né? Porque para essas pessoas é necessário, né? Elas não têm condições de cuidar, não têm consciência para cuidar, né? E a carência também, né? Ela te leva para esse lugar de ficar sozinho, ou de ficar sozinha, ou de ficar num lugar que não seria o ideal, que não é o que tu deseja, ou, né, vai manifestar a escassez de alguma forma, se não limpar a carência. Então é isso. O trabalho para limpar isso é para dentro. É você, tu, contigo mesma, contigo mesmo, interiorizando, sentindo, né, sentindo o que tiver que sentir e deixando sair essa vibração, transmutando isso, fazendo essa alquimia de cura, de elevação, né, transformando a carência em amor próprio, né, em autovalidação, né, se validar, se amar, estar bem consigo. E a dependência emocional não é diferente disso. Os dois estão lado a lado, né? A carência é isso, né? E a dependência emocional, muitas vezes a pessoa, ela se coloca num relacionamento onde ela não está feliz, está infeliz, está com uma pessoa que ela não gosta ou que trata mal para não ficar sozinha. Essa é a dependência emocional. É parecido com a carência, não é igual, né? Mas é bem parecido. E é outra coisa, né? Que a pessoa com a dependência emocional, ela vai ficar num lugar onde ela vai ser abusada às vezes. Ela vai ser muito maltratada e não vai ser saudável, entende? Né? E não é legal, né? Não é legal e ninguém quer, né? Enfim, mas, né? E também nasce de muitos traumas, da infância, né? Da criança ferida, né? Que precisa que não teve carinho, que não teve amor, que precisa disso do lado precisa disso no externo, né? E aí fica numa relação tóxica às vezes. Fica numa relação tóxica, fica presa àquilo, não consegue se soltar, se libertar, que está presa emocionalmente àquilo. E aí também precisa se voltar para dentro, fazer trabalhos energéticos, às vezes fazer um divórcio energético ajuda a se libertar de um relacionamento tóxico, abusivo, de dependência emocional, né? E
que não tá te fazendo bem, né? E às vezes é necessário fazer esse trabalho energético, né? E mas o trabalho interno é o que vai te 100% das vezes, o trabalho interno, ele vai resolver todos os teus problemas. Todos. De relacionamento, de trabalho, dinheiro, amizade, tudo. Vai resolver tudo, né? Porque tudo dentro, tudo que a gente vive no lado de fora é o que a gente vibra dentro, é o que a gente está criando, né, com a nossa mente e atraindo com o que a gente está sentindo. Então a realidade é um espelho de como nós estamos por dentro, né? E é importante a gente saber como a gente está por dentro e o que a gente tem que mudar para poder atrair o que a gente quer. E como que a gente sabe como a gente está por dentro? É só olhar a nossa vida ao nosso redor. E a gente vai entender, tá, então a minha vida tá uma merda. Então eu preciso mudar alguma coisa aqui, né? Já, né, vamos dizer assim, eu não tenho dinheiro para fazer nada que eu quero. Eu me sinto sozinha, me sinto sozinho, não tenho companhias, né? Tá? É o quê? Por quê? Porque tá vibrando isso, tá vibrando a solidão, a escassez, a carência, tá vibrando a falta, né? Então, é isso, é sobre olhar para si, se voltar para si e encontrar dentro de si o que tu gostaria de ter do lado de fora. E aí as coisas acontecem, né? Também, claro, precisa de movimento, né? As coisas não vão cair do céu, né? Também tem a parte do movimento, mas eu vou falar disso em um outro vídeo, né? E é isso, né? É importante a gente olhar pra gente e entender o que está fazendo com que eu manifeste a realidade que eu estou vivendo, que eu não estou gostando e que eu gostaria de mudar, né? E como é que faz? Se conhecendo, olhando para si e se conhecendo, né, gente? Estando se conhecendo, não tem outro caminho. Todos os caminhos eles vão levar a gente para o mesmo lugar, que é para dentro, é para o autoconhecimento, né? De uma forma ou de outra, a gente vai acabar chegando no mesmo lugar que é dentro da gente, né? E não tem outro, né? Não tem outro caminho. Os outros caminhos, né, que levam a gente para fora ou para um guru, eles são distrações. Então, né, tudo que leva a gente a olhar para fora, a buscar as respostas fora, ou claro que é importante estudar e entender as coisas, buscar entender as coisas também, mas sabe, tudo que prende a nossa atenção fora é ilusão, é distração. Agora, o que leva a gente para dentro, isso é luz, é vida, isso é o que acende a gente, né? Aquelas pessoas que são como espelhos, né? Que levam a gente para dentro, para que a gente se conheça e reconheça o nosso poder, a nossa capacidade de manifestar tudo que a gente deseja, né? E isso tudo está dentro da gente. E os verdadeiros mestres são os que levam a gente de volta para dentro e não para fora, tá bom? Então é isso, né? É isso, é isso que eu queria dizer. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte aí o vídeo se gostou, se gostou da minha energia. Comenta aí se gostou do vídeo, né? Se fez sentido. Compartilha com quem tu acha que precisa ouvir essa mensagem, ouvir esse vídeo. Segue meu perfil para não perder os próximos. Tem outros perfis também onde eu posto conteúdos. Tem meu Instagram, tem meu TikTok. Vou deixar na descrição. Vou deixar meu contato também do meu WhatsApp, tá? Eu atendo com reiki, tarô, ofereço mentorias também para quem está despertando espiritualmente, para quem está em um relacionamento de alma, chama gêmea, alma gêmea, tá? E quem tiver interesse é só me chamar aí no contato que vai estar aí na descrição, que eu vou estar à disposição para atender vocês e vai ser um prazer, tá bom? Então é isso, gratidão, um beijo e até o próximo vídeo.